Olá, tudo bem? Bom estarmos aqui mais uma vez. E a nossa intenção nesse momento é estudarmos a palavra de Deus, ok? Você está convidado a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 19. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 19. E nós vamos usar esse texto como base para estudarmos a nossa revista Palavra e Vida, lição número 1, não é? O título da revista do trimestre, né? É o seguinte: Esperança em tempo de quarentena. Esperança em tempo de quarentena, uma revista que foi escrita por diversos autores. E hoje vamos estudar a lição número 1. Igreja nunca fecha. Lição número 1 hoje. Igreja nunca fecha. O autor dessa lição é o pastor Eliudes Júnior Macharete Fonseca, ok? Pastor da PIB de Cabo Frio. Então, vamos lá? A igreja nunca fecha, lição número 1, referência, texto base, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 19, que diz o seguinte, diz assim a palavra de Deus: Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse terá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão preciosa. Estamos aqui na tua presença mais uma vez, estudando a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, queridas. Vamos lá, então. Igreja nunca fecha. O pastor Eliudes, ele começa contando aqui uma experiência em conversa, né, dele com o seu avô, o senhor Leôncio, o irmão Leôncio. Então, ele diz assim, estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia de Covid-19. Conversando sobre essa situação com o meu avô, Leôncio, ele disse, tenho 97 anos de idade, quase 80 de vida cristã, é a primeira vez que vejo fechar as igrejas, referindo-se aos templos. Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. E aí, o pastor começa a citar, templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, Igreja de Jesus nunca fechou, porque igreja somos nós, patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo, não é? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo de fato, como o pastor comentou com o avô dele, estamos vivendo de fato tempos diferentes, não é?
que nós não experimentamos em vida. Claro, sabemos de algumas coisas através da história, mas não presenciamos, essa geração que está viva agora não presenciou outro fato parecido com esse. Mas, claro que o avô do pastor Eliudes, quando ele disse que nunca havia igrejas fechadas, ele estava se referindo a templo, que nós também chamamos de igreja. Mas é verdade que tanto ele quanto nós também sabemos que, na verdade, a igreja somos nós. E aquele lugar construído com paredes, não é? E com teto, aquele lugar é o local de reunião. Claro, ele também tem o seu nome lá, o registro no cartório de pessoa jurídica como igreja, Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Niterói, primeira de São Gonçalo, Igreja Batista do Alcântara, enfim, Igreja Batista do Jockey. Aquele prédio está registrado num cartório com o nome de igreja, logicamente, porque tem que ser pessoa jurídica e tem que ter uma denominação jurídica. Então, por isso, ele está registrado dessa forma. Mas lá é somente um lugar de reunião. E a igreja, na verdade, são pessoas. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo da África, lá na África, né, onde as pessoas têm uma situação bem mais carente, claro, quando a gente fala de África, a gente está falando de um continente, e há países em África que têm uma condição socioeconômica bem carente, bem precária, e onde as igrejas se reúnem ao relento, ao ar livre. Então, igrejas são pessoas. Mas então, vamos lá, não é? Jesus sempre disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Não é? Então, a igreja de Jesus, ela nunca fecha, nunca para de funcionar. Por quê? Porque pessoas cultuam a Deus e servem a Deus até mesmo num ambiente virtual, que é o que nós temos feito nesse tempo presente, não é? Então, as portas do inferno, como Jesus diz lá em Mateus 16, 18, não prevalecem contra a igreja. Bom, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é o novo coronavírus, não é, que vai prevalecer. Nada consegue deter essa marcha do povo de Deus, que é a igreja. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e nada pode impedir que a igreja sirva a Jesus. Claro, igreja, pessoas. Onde estamos? Nos nossos lares, junto às nossas vizinhanças, junto aos nossos companheiros de atividade, nós temos servido a Deus e glorificado o nome dele, não é? Então, vamos lá. Paulo começa puxando a orelha daquele povo da igreja de Corinto, porque aquele povo não estava sendo igreja como Deus queria que ele fosse, que aquele povo fosse. Como Paulo também gostaria que ele fosse, um povo mais amadurecido como igreja do Senhor Jesus. E aí, o tópico de número 1 aqui nessa lição diz assim, ó, cooperação madura e marcante, né? Cooperação madura e consciente, melhor dizendo, cooperação madura e consciente. Veja o que diz aí no versículo 9, esse texto que você leu comigo, de 1 Coríntios 3, diz assim, ó, pois nós somos cooperadores de Deus, isso é igreja, somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo usa aqui 3 figuras para falar sobre a igreja, para traçar um paralelo sobre aquilo que é a igreja. Então ele fala, nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos pensar um pouquinho acerca do que Paulo quis dizer quando ele citou essas 3 figuras de linguagem, não é? Essas 3 metáforas. Nós somos lavoura de Deus, edifício. Lavoura é plantação. Edifício é construção, não é? Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus e cooperadores de Deus. Então, cooperação é trabalho mútuo. Lavoura é plantação, edifício é construção. Vamos lá, vamos ver o que Paulo, então, vai ensinar para a gente acerca disso.
Você já se percebeu que nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo começa puxando a orelha desses crentes, dessa igreja lá de Corinto, mais uma vez dizendo, igreja, grupo de pessoas, Paulo diz assim, ó, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está puxando a orelha desse povo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, porque ele estava dizendo que pelo fato daquele povo, daquela igreja, daquele grupo de irmãos, aquele grupo de irmãos estava se comportando como pessoas carnais. Então, Paulo chama a atenção dizendo, olha, eu queria falar a vocês, não é, como a espirituais, mas eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Por quê? Porque estava havendo divisão, estava havendo a competição e não estava havendo a cooperação adequada como povo de Deus, como igreja. Lembram-se? Nós somos cooperadores. Não estava havendo cooperação, e sim competição, rivalidade, divisão, não é? Então, Paulo está chamando a atenção daquele povo e ele diz que ali ele queria falar àquelas pessoas como a crentes espirituais, mas teve que falar a elas como a crentes carnais, por causa das divisões que estavam acontecendo, ocorrendo naquela igreja, não é? Então, veja bem, não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã, porque cristãos precisam amadurecer na fé, precisam crescer em espírito e em verdade, precisam demonstrar, dar sinais de maturidade, não é? Todo corpo vivo, todo organismo vivo, a tendência é que ele cresça, não é? Então, esse crescer aqui no amadurecimento, Paulo esperava da parte deles, mas eles estavam se portando como crentes carnais e nem espirituais. Então, o que acontece com um bebê? Vamos pegar lá a figura de um bebê, não é? O bebê, ele não consegue, lá nos seus primeiros dias de vida, ele não consegue ainda ingerir alimento sólido. Ele só consegue ingerir o leite materno. Ou se a mãe por acaso não produzir o leite, ele consegue ingerir um outro leite industrializado, não é? Comercializado, mas é só leite que ele toma. Então, veja o que Paulo fala no versículo 2 de Coríntios 3, 1 Coríntios 3. Veja o que Paulo fala no versículo 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, lembram-se do versículo-chave? Nós somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, edifícios de Deus. Estamos falando nesse primeiro ponto como cooperadores. A igreja, como um corpo de Cristo, precisa ser um corpo de cooperadores, e não de competidores, e não de rivalizadores, rivais, né? De pessoas que criam rivalidade entre grupos, entre gente. E naquela igreja de Corinto estava acontecendo isso, não é? Estava acontecendo isso. E chega uma hora que o bebê vai crescendo e que a tendência é que seja substituído aquele alimento líquido, aquele leite líquido, pelo sólido. Paulo já estava perdendo um pouco a paciência com aqueles irmãos, porque apesar do tempo de caminhada, ele ainda não podia servir alimento sólido, ou seja, verdades mais profundas do evangelho, porque aquele povo ainda estava lá naquela infantilidade da sua fé, se apegando a coisas que eram secundárias e não principais. E aí, queridos, como é que a gente
percebe isso hoje. Quando a gente pensa que só pode servir a Deus nos templos, é prova de imaturidade espiritual. Claro que o templo é importante, ninguém está dizendo que não é. Mas o que acontece? A igreja, uma vez eu fui a uma igreja que tinha uma placa escrita assim, ó, entre para adorar e saia para servir. Então, essa placa trazia uma verdade muito profunda em si. A igreja se reúne para aprender sobre Jesus, mas ela sai para prestar o serviço aqui fora. Então, servir a Deus, servir as pessoas em nome de Deus, na verdade, se faz aqui do lado de fora. A igreja, o templo pode fechar, mas nós somos igreja e nós continuamos atuando como igreja aqui do lado de fora. E aquela igreja de Corinto estava com muita dificuldade de entender essa questão dos cooperadores. Na verdade, eles eram competidores, rivalizadores. Eles ficavam rivalizando, comparando, não é? O líder A com o líder B. Então, o que acontece? Eles não focaram no seu objetivo, que era adorar a Deus, que era cooperar com essa sociedade em nome de Deus, porque é abençoando a sociedade que a gente faz o nome de Jesus conhecido. E eles, então, não focaram nessa finalidade, nesse fim. Eles estavam ainda naquela infantilidade dos meios, porque estavam comparando Paulo e Apolo. Querem ver lá no versículo 5 desse 1 Coríntios 3, diz assim, olha, afinal de contas, versículo 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, não é? Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, não é? Então, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. E aqueles irmãos não estavam muito conscientes disso, estavam dizendo, eu gosto mais do Paulo, eu gosto mais de Apolo, que eram dois excelentes líderes, e que cada um tinha os seus dons, e que, na verdade, a igreja está para servir a Deus, não é para ficar criando rivalidades ou criando grupos de competições, porque isso não edifica ninguém. E aí Paulo, então, os exortou à maturidade pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus, não é? Somos tão somente cooperadores de Deus. Vejam, vou ler de novo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, Paulo está dizendo que ele e Apolo, ou qualquer outro que trabalhasse, eram cooperadores. E que esses cooperadores implantavam, então, a lavoura, plantavam a lavoura, exatamente para que a lavoura desse frutos. Lavoura é diferente, não é de jardim. Lavoura é para produzir frutos, não é? Então, vejam bem, a ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima, é uma ideia muito feliz. Aliás, Paulo era muito profundo nos paralelos que ele traçava, nas metáforas que ele, então, pegava como comparação. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Igreja é assim. Igreja é assim. Alguém lança a semente do evangelho para um ser humano e aquela semente, não é? Aquela semente, então, ela germina, dá fruto e depois aquela sementinha que foi semeada no coração de alguém, após germinar e crescer, aquela pessoa crescer, então aquela pessoa começa a dar frutos daquela semente que germinou no seu coração. Então, por que é mais oportuna a comparação de uma igreja à lavoura do que a comparação a um jardim? Porque, na verdade, jardim só serve de enfeite. Jardim não é para produzir frutos.
Lavoura é para produzir frutos. Igreja não é para enfeitar lugares. Igreja é para frutificar e para abençoar pessoas. Não é? Então, nós somos lavouras e não jardim de Deus. Então, Ele é o dono, o Senhor é o dono dessa lavoura. Nós somos cooperadores nessa lavoura. Nós somos plantadores, não é? Dessa lavoura. E essa lavoura, a finalidade dela é dar frutos. Então, olha, na lavoura tem os que plantam, tem os que cultivam, regam, enfim, põem lá o remédio, não é? Então, mas é Deus que dá esse crescimento. É isso que Paulo está dizendo e que aquele povo não estava entendendo bem ainda. Por isso que Paulo falou para eles que ainda não estava podendo falar com eles como se fala a crentes espirituais e sim a crentes carnais, não é? Então, Paulo estava chamando a atenção. Veja bem, Paulo diz assim no versículo 8, 1 Coríntios 3. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí ele fala assim no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Deus é quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É claro que ele estava dizendo, deixando bem claro, que tanto ele quanto Apolo eram instrumentos de Deus, mas o dono da lavoura era o Senhor. E ele estava então, comparando aquele grupo de irmãos como uma lavoura. Por quê? Porque lavoura, na verdade, ela começa numa semente ou numa muda, e ela germina e depois dá fruto. Lavoura que não dá fruto não compensa o trabalho do seu dono. Não serve para a sua finalidade, para a sua atividade. Enfim, toda lavoura, quando é composta, não é? Quando é plantada, quando alguém faz uma lavoura, a finalidade é colher dali os seus frutos e alimentar pessoas. A igreja é assim, é essa lavoura, é essa lavoura que alimenta os necessitados. Vamos lá, o ponto 2 dessa lição fala sobre, a primeira vez foi aquela cooperação, né? Cooperação consciente. A cooperação madura e consciente. Agora, o ponto 2 é construção adequada e convicta. Construção adequada e convicta. Versículos de 11 até 13, diz assim a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra. Diz assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Paulo está dizendo o seguinte, percebem só, nós somos cooperadores de Deus, não é? É o que ele diz. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Todo edifício pressupõe uma construção, não é? Então, nós somos esses construtores. Esse edifício, e edifício tem construtores. Paulo está se colocando, como ele era o líder de lá, né? Então, ele está se colocando como um desses construtores e nós somos edifícios de Deus. Então, veja bem, ele diz assim, Paulo também usa a imagem de um edifício e passa a falar sobre construção. Ele fala de si mesmo como construtor, como um lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Ele era um missionário, um plantador de igrejas. Estava sempre viajando, estabelecia
o alicerce e outro continuava a construção sobre esse mesmo alicerce. Mas Paulo está dizendo, olha, o alicerce é Cristo. Ninguém pode construir sobre outro alicerce, não é? Então, ninguém pode construir sobre outro alicerce. Veja o que ele diz aqui no versículo 10. Conforme a graça de Deus, que me foi concedida, eu, como sábio construtor, ele se coloca como construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele, sobre esse mesmo alicerce. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. A base da igreja, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. E qualquer construção de igreja tem que ser sobre essa base. E vou dizer mais uma vez, Paulo está usando o exemplo de uma construção de prédio para falar de construção de vidas, desse grupo chamado igreja, não é? Então, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso, que ele é um construtor, ele era um plantador de igrejas, e que ele lançava sobre o alicerce que já estava posto. E esse alicerce era Jesus. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que a igreja pode, uma construção, um prédio, não é? Pode ser o mais bonito, o mais suntuoso possível, o mais luxuoso possível. Mas se a base não for boa, ele então cai, desmorona, ele então vira ruínas, vira escombros. Então, Paulo estava dizendo que quando a gente se propõe também a ser um desses construtores, porque Paulo não foi o único construtor, hoje somos nós que trabalhamos nessa construção da igreja e somos também construídos como igreja. Então, quando nós trabalhamos com também como construtores da igreja, nós precisamos entender que o alicerce já está posto. A base é Jesus Cristo. Mas Paulo vai falar sobre a qualidade do material que nós precisamos colocar sobre esse alicerce. O alicerce já está posto, mas eu não posso construir as paredes só com barro. Tem que ser com cimento e de boa qualidade. Tem que ser com bom tijolo. Então, Paulo está dizendo que o alicerce é confiável, mas que também precisa haver capricho no material que se usa para a construção dessa igreja. O alicerce não pode ser mudado, é Jesus, mas à medida em que formos construindo a igreja também, cada um de nós como construtor e como essa própria construção, como esse próprio edifício, nós precisamos então fazer o nosso melhor e construir com materiais aprovados por Deus. A igreja de Jesus não pode ser construída de qualquer forma. Volto mais uma vez a dizer, ele não está falando de construção de prédios, ele cita a construção de um prédio, mas para ensinar sobre construção de vida. Então ele diz assim, se alguém, versículo 12, se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus, não pode ser outro, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Ele está dizendo o seguinte, olha, o ouro e a prata, não é? Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro e prata, ou pedras preciosas, olha, o ouro e a prata, quanto mais ele vai ao fogo, mais ele se purifica. Ou seja, quanto maior o fogo, que é a dificuldade, quanto maior for a provação que eles enfrentarem, que a igreja vai enfrentar, mais a igreja se aprimora, mais a igreja se aprimora. E esse outro grupo de materiais que ele usou aqui, ele fala, ó, ouro, prata, pedras preciosas. Aí presta atenção nisso. Madeira, feno ou palha. Madeira, feno ou palha. Quando você coloca a madeira em contato com o fogo, o que é que acontece? O fogo destrói a madeira. Quando você coloca o feno em contato com o fogo, ele também é destruído, ele é consumido, vira combustível. Quando você coloca também a palha, da mesma forma. Paulo está dizendo
que a igreja mal construída, na verdade, ela é fruto de um trabalho relapso e mal feito. Volto a dizer, igreja pessoas, igreja vidas, não é igreja prédio. Ele usa o exemplo de igreja prédio para falar sobre construção de vida. Então ele diz, a sua obra será mostrada porque o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então, querido, como obreiros de Deus, nós precisamos ter cuidado com o tipo de construção que estamos fazendo. Por exemplo, eu como igreja, a cada dia eu preciso permitir que a minha vida seja construída com material de qualidade. O alicerce é Cristo, mas o material tem que ser de qualidade. Aqui não está se falando de salvação, aqui está se falando de santificação. Somos salvos por Jesus, não é? Somos salvos por Jesus, mas na hora do aperto, o cristão, quanto mais ele é provado no fogo, mais ele se purifica. Assim é o ouro, assim é a prata. Não é o caso nem da madeira, nem do feno e nem da palha, não é? Nem da madeira, nem do feno e nem da palha. Então, querido, essa falta de convicção espiritual é prova de imaturidade. Estava acontecendo isso naquela igreja. As pessoas se rivalizando. Umas diziam que só gostavam de Paulo, outras diziam que gostavam mais de Apolo, e se esqueciam que, na verdade, elas estavam ali para servir a Deus. Isso às vezes acontece, não é? Nas igrejas, mas isso vai demonstrar o nível da maturidade das pessoas. É claro que a gente pode se identificar mais com um do que com o outro, mas não podemos esquecer. Ambos são servos de Deus. Nós também somos servos de Deus. E ninguém é igual ao outro. As pessoas são diferentes, mas se forem fiéis a Deus, são servos de Deus e nós não podemos ficar fomentando divisões, partidarismo na igreja. Nós somos a lavoura de Deus, não é? Como a Bíblia fala. E olha só, o edifício, não é? Ele é uma habitação protetora e sagrada. Veja o que diz os versículos 16 e 17. Veja o que diz o versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, Paulo está deixando muito claro para eles que, uma vez sendo cristãos, uma vez tendo o Espírito Santo, na verdade, o santuário do Espírito de Deus não são as paredes, somos nós. Nesse tempo de quarentena, as paredes, os templos construídos com paredes, com teto, eles estão fechados. Mas esse templo vivo do Espírito Santo que somos nós, esses continuam ativos e servindo a Deus onde quer que estejam. É por isso que nós precisamos ter a consciência disso, não é? Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, ele não está falando que nenhum templo vai fechar a porta, não é isso. Ele está falando que aquele que é dele, de maneira nenhuma, o diabo vai fazer a festa na vida dele. É isso que ele está falando. É disso que ele está falando. A gente sabe de exemplos na Europa, onde as pessoas se voltam muito para as riquezas, não é? Se esquecem de Deus, que é o primordial, onde templos locais, templos, paredes com tetos são fechadas. São fechados. Mas quem é de Jesus, o diabo não consegue derrubar. Então, querido, veja bem, é verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro, isso Paulo afirma lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Por isso, vale a pena lembrar que temos
porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Nós somos o templo do Espírito Santo, é verdade, mas o poder está no Espírito que habita em nós e não em nós mesmos. Por isso é que Paulo vai dizer, eu vou repetir, por isso, né? Temos, porém, esse tesouro, ou seja, o Espírito Santo, o Evangelho em nós, em vasos de barro. Vasos de barro somos nós, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, Paulo levanta uma questão bem provocativa. Não sabeis que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? É como se eles ainda não tivessem alcançado essa maturidade e esse entendimento. E era dessa forma que Paulo queria que eles pensassem, que eles amadurecessem nesse sentido. Então, queridos, o templo é importante? Claro que é. Ninguém está dizendo que não é. Mas igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo, não é? Por isso a igreja nunca fecha. Prédios construídos por mãos humanas fecham. Igreja, ser humano, não. Onde houver uma pessoa serva de Deus, ali há serviço a Deus. E Deus a gente deve servir na comunidade, não é? É nesse contato com pessoas. A nossa vida não pode ficar restrita a 4 paredes, não é? A nossa vida não pode ficar restrita a 4 paredes, não pode ficar presa lá, porque senão, quando o templo fechar, a gente deixa de ser igreja. Igreja não é templo, igreja somos nós. Então, querido, vamos lá. Deus ama a sua igreja, né? Deus ama a sua igreja. E Ele quer, de fato, que nós sejamos, como igreja do Senhor, que nós sejamos pessoas amadurecidas e que tenhamos a consciência de que serviço a Deus se presta fora da igreja. Na igreja nós vamos para aprender, vamos para ter comunhão com nossos irmãos, vamos para compartilhar experiências, mas na verdade o serviço a Deus presta-se fora de lá, porque é fora de lá que a gente encontra pessoas sedentas e necessitadas de uma palavra de salvação, não é? Então, querido, tenha a consciência disso, não é? Então, para você pensar, para eu pensar também, vamos lá. Não é tarefa fácil, não é? Não é tarefa fácil ficar em casa numa quarentena. Sabe que não é fácil. É doloroso estar impedido de participar dos cultos, é verdade, coletivos e presenciais, isso é verdade, e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas antes da pandemia, será que a gente dava tanta importância assim? Será que a gente dava tanta importância? Ou agora a gente está dizendo assim, ai, que saudade da minha igreja, mas quando a igreja estava aberta, a gente pouco ia lá, para a gente pensar, não é? Quando a gente era convocado para uma reunião, para tratar de algum assunto, para sair de lá preparado para abençoar pessoas, será que a gente estava sempre lá? Ou a gente quase não ia lá e agora está dizendo assim, ai, que saudade da minha igreja. Então é para a gente pensar, não é? Segundo ponto para a gente pensar aqui. Olha, nós somos santuários de Deus, uma vez que a igreja é gente, não é? Então, se a igreja é gente, como deve ser o nosso relacionamento entre os irmãos em Cristo? Eu sou igreja, o meu irmão também é. Nós somos igreja. Como é que tem sido o nosso relacionamento como igreja? O meu com o meu irmão. O meu relacionamento com o meu irmão. Como é que tem sido? Tem sido aquele relacionamento de cooperadores ou de competidores? Lembram-se da competição que havia naquela igreja lá de Corinto? Então, Cristo é o alicerce e o fundamento, né? E sobre ele devemos erguer construções adequadas. E como estão, então, as obras das nossas mãos? A igreja é edificada à medida que construímos com as nossas mãos.
Não é aquele conjunto que nós chamamos são as obras. Eu estou falando, não é de igreja prédio, eu estou falando de igreja gente, igreja seres humanos. Como é que você tem construído através das suas atitudes, através das obras das suas mãos, como é que você tem construído a reputação da igreja de Cristo? A igreja precisa ser relevante. Ela precisa ser relevante. Hoje, a igreja está perdendo a credibilidade por conta de pessoas que estão dando péssimos testemunhos. Pessoas imaturas que ainda não se deram conta de que nós, não passamos de lavouras, edifícios e cooperadores também quando passamos a liderar. Então, querido, que eu e você sejamos cooperadores, edifícios e lavoura de Deus. O alicerce já está posto, é Jesus. Nós precisamos ver com o que nós estamos construindo, né? Com ouro, prata, pedra preciosa, essas coisas são resistentes ao fogo. Agora, se for madeira, feno, palha, quando vier o fogo, quando vier a provação, então essas coisas incendeiam, elas não resistem à temperatura alta do fogo. E Deus quer que nós sejamos resistentes a tudo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Igreja, não prédio. Igreja, gente. Igreja, seres humanos. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a sua vida, a minha também, para que a gente possa servir a Deus como Ele merece ser servido. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.